Tudo começou quando Carla e Felipe, um jovem casal de São Paulo, herdaram a antiga casa dos avós dela, numa cidadezinha esquecida entre as montanhas de Minas Gerais. A construção, de arquitetura colonial, estava coberta por eras e cercada por um silêncio pesado, como se o tempo ali tivesse parado. Eles enxergaram naquilo uma chance de recomeçar, longe do caos da capital. Trouxeram a filha pequena, Helena, de apenas 6 anos, e começaram a reformar o lugar. No início, tudo parecia promissor. A casa, apesar de antiga, era grande e cheia de história. Helena corria pelos cômodos com curiosidade, até que certa noite Carla a encontrou parada diante da porta de madeira trancada no fundo do corredor do porão. A menina olhava fixamente para a fechadura. "O que você está fazendo aqui, filha?" perguntou a mãe. "Ela me chamou", respondeu Helena com naturalidade. "Quem chamou, meu amor?" "A menina que mora aí dentro." Carla tentou rir, mas a sensação gelada em sua nuca fez o sorriso morrer. Desde então, Helena passou a descer frequentemente ao porão, sempre sozinha, sempre em silêncio. No terceiro dia, Felipe escutou risadas vindas lá de baixo, no meio da madrugada. Ele achou que era a filha brincando escondido, mas ao abrir a porta do porão, viu apenas o vazio. A risada parou imediatamente, como se tivesse sido cortada com uma lâmina. Helena estava dormindo profundamente no quarto. As semanas passaram e a menina começou a mudar. Ficava horas sentada diante da porta do porão, como se esperasse alguém sair de lá. Seus desenhos, antes cheios de flores e casas coloridas, passaram a mostrar figuras com rostos sem olhos e corpos contorcidos. Havia sempre uma figura menor, de vestido branco, com os cabelos cobrindo o rosto. Em todas as folhas, essa figura estava dentro de um quarto escuro, com uma escada em espiral ao lado. "É minha amiga", disse Helena uma vez, sorrindo. "Ela quer brincar comigo para sempre." Certa vez, Carla tentou trancar a porta do porão com um cadeado. Na manhã seguinte, a chave havia desaparecido. No lugar dela, havia uma boneca de pano pendurada no trinco, com o rosto virado para a parede e uma mecha de cabelo castanho presa ao vestido. Felipe resolveu descer ao porão sozinho, durante o dia, enquanto Carla e a filha estavam no mercado. Levou uma lanterna, pois a fiação da casa não chegava até lá. A madeira dos degraus estalava sob seus pés. O cheiro de mofo e terra úmida era forte. No fundo do cômodo, escondida por caixas antigas, ele encontrou uma segunda porta, menor, quase invisível. Forçou a maçaneta. Estava trancada, mas ao lado havia uma chave enferrujada pregada na parede, envolta por fios de arame e símbolos, entalhados na madeira. Quando abriu a porta, o ar parecia mais pesado. Era um quarto minúsculo, com uma pequena cama de ferro e correntes presas na parede. Sobre uma mesinha havia um diário, coberto por uma fina camada de poeira. Felipe o abriu com cuidado. A letra era infantil, os textos curtos e confusos. "Hoje, a mamãe disse que eu sou má, mas eu só queria brincar. Eles dizem que eu trouxe coisas ruins, mas eu só ouço vozes, as vozes que me protegem. A menina de preto disse que vai me levar embora. Ela mora aqui agora." Havia também desenhos, figuras humanas com buracos no lugar dos olhos, e sempre o mesmo símbolo, um círculo com 3 riscos ao redor, como uma espécie de selo. Felipe subiu correndo, o coração disparado. Naquela noite não conseguiu dormir. Os acontecimentos começaram a se intensificar. As portas batiam sozinhas. A TV ligava durante a madrugada, sempre no canal 666, mesmo que ele não existisse. Carla começou a sonhar com a imagem de uma criança parada no pé da cama, segurando uma boneca sem olhos. Durante um banho, Carla viu no espelho o reflexo de outra menina atrás dela.
de cabeça baixa, cabelos encharcados e pés sujos de terra. Quando se virou, não havia ninguém. Certa manhã, Helena desapareceu. A casa estava trancada por dentro e não havia sinal de arrombamento. Buscas foram feitas em toda a região. Nenhuma pista. 3 dias depois, Felipe encontrou a filha sentada no porão, dentro do quarto trancado. Estava vestida com uma camisola antiga, suja de terra, e segurava a boneca do desenho da Carla. Quando a polícia chegou, a menina dizia frases desconexas. Agora somos 2. Agora ela pode descansar. Ela me mostrou onde estava o osso. A cruz de ferro estava de cabeça para baixo. No relatório, os policiais afirmaram que o cômodo onde Helena foi encontrada não existia fisicamente. Estava trancado, sem passagem, como se nunca tivesse sido aberto. O casal deixou a casa no mesmo dia. Venderam o imóvel por um valor simbólico e nunca mais voltaram. Helena cresceu, mas nunca falou sobre os acontecimentos. Exceto uma vez, aos 16 anos, quando acordou durante a madrugada com as unhas cobertas de terra. Ela ainda mora lá, disse encarando a mãe, e ainda quer brincar. Carlos era caminhoneiro há mais de 20 anos. Já havia cruzado o país de ponta a ponta, conhecia as estradas como as palmas das mãos. Mas havia um trecho em especial, no interior do Piauí, que ele evitava sempre que podia: a estrada da Serra do Funil. Diziam que ali aconteciam coisas que a ciência não explicava: aparições, sumiços, caminhões encontrados abandonados com os faróis acesos, motores ligados, mas sem motoristas. Naquela noite, Carlos não teve escolha. Uma tempestade havia interditado a rodovia principal e o desvio o levou direto para a estrada que ele mais temia. O céu estava encoberto e a lua cheia mal conseguia furar o manto de nuvens pesadas. Ele respirou fundo, cruzou o volante e entrou no trecho deserto. O rádio começou a chiar, estática. Depois, silêncio total. Ele tentou sintonizar outra estação, mas todas pareciam mortas. Ligou uma música no celular para espantar o incômodo. O vento batia forte, sacudindo o caminhão como uma criança inquieta balança um brinquedo. Depois de cerca de 30 minutos dirigindo sem encontrar um carro sequer, Carlos viu luzes adiante. Pequenas chamas dançando lentamente na escuridão, como velas. À medida que se aproximava, percebeu que havia uma fila de pessoas caminhando lentamente pela estrada. Deve ser alguma romaria, murmurou para si, desacelerando. Ele diminuiu a velocidade, se perguntando o que um grupo faria, ali, no meio da noite e no meio do nada. Foi então que percebeu algo estranho. Ninguém carregava uma lanterna ou telefone. As luzes vinham exclusivamente das velas nas mãos dos fiéis. E todos vestiam roupas antigas, túnicas desbotadas, como se tivessem saído de um século passado. Carlos parou completamente, os olhos atentos. Quando os faróis do caminhão iluminaram melhor o grupo, o sangue dele gelou. As pessoas andavam lentamente, mas não tinham rosto, apenas uma pele lisa, esticada, sem olhos, nariz ou boca. E mesmo assim, dela saía um canto baixo, um murmúrio profundo, como um coral fúnebre. Ele engatou a marcha à ré imediatamente. Mas ao olhar pelo retrovisor, viu que o mesmo grupo surgia atrás do caminhão. Estavam cercando o veículo, vindo de todos os lados. Carlos trancou as portas, os dedos tremendo. Acelerou para frente, buzinando, esperando que o grupo abrisse passagem. Quando passou por entre eles, sentiu o caminhão tremer, como se algo pesado tivesse subido na carroceria. Não olhou para trás. Dirigiu por quase 1 hora, com os olhos fixos na estrada e o coração martelando no peito. Quando chegou a uma pequena vila e parou no primeiro posto de gasolina, desceu do caminhão aos trancos. O frentista veio atendê-lo e logo fez uma cara estranha. "Amigo, você tá bem? O que aconteceu com o seu caminhão?" Carlos deu a volta. No veículo,
A carroceria estava coberta por pegadas sujas, como se dezenas de pessoas tivessem andado por ali. Mas as marcas não eram de sapatos. Eram pés descalços, pequenos, finos, deformados. Algumas tinham dedos a mais, outras dedos faltando. No espelho retrovisor, viu seu próprio reflexo, e por um breve segundo não havia rosto algum ali, só uma pele lisa, onde deveriam estar. Seus olhos, sua boca, sua identidade. Ele gritou, mas quando piscou, seu rosto havia voltado ao normal. Voltou para casa no dia seguinte, abandonando o caminhão por 3 semanas. Disse à esposa que não voltaria mais por aquelas bandas. Mas por dentro, sabia que tinha cruzado a fronteira entre o real e o inexplicável. Alguns meses depois, durante uma manutenção do caminhão, o mecânico encontrou uma vela derretida presa sob o banco do motorista. Ao lado dela, havia um pequeno papel dobrado, manchado por algo que parecia sangue seco. Nele estava escrito: "Agora você faz parte da procissão." Carlos nunca mais dormiu sem deixar todas as luzes da casa acesas. Mas nem isso bastou. Nas madrugadas silenciosas, sua esposa começou a acordar com ele em pé, diante da janela, murmurando palavras que ela não compreendia. Seus olhos permaneciam abertos, mas havia algo de ausente neles, como se ele não estivesse mais ali por completo. Uma noite, ela o seguiu até o quintal. Ele caminhava descalço, segurando uma vela acesa e cantando uma melodia fúnebre que não parecia deste mundo. A chama, embora fraca, permanecia acesa, mesmo com o vento forte. Carlos dizia que precisava acompanhar eles de novo. Que não podia se atrasar, que uma vez que você vê a procissão, ela nunca mais esquece de você. Sem saída, a esposa procurou ajuda espiritual. Padres, médiuns, benzedeiras, todos diziam a mesma coisa. A alma de Carlos havia sido marcada, e se ele quebrasse o ciclo, a procissão viria buscá-lo. Em um vilarejo esquecido entre as montanhas de Minas Gerais, havia uma tradição curiosa. Sempre que alguém prometia casamento a outra pessoa, era costume selar o compromisso com uma vela acesa e um pedido diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar. Diziam que a promessa feita ali não podia ser quebrada. Jamais. Pedro e Mariana cresceram juntos naquela vila. Desde crianças, todos diziam que eles haviam nascido um para o outro. Com o tempo, o amor floresceu. E aos 20 anos, Pedro pediu Mariana em casamento diante da imagem sagrada, com a vela acesa tremendo entre os dois. Ela chorou, sorriu e aceitou. Mas a vida é cheia de curvas e nem todas levam ao altar. Meses depois, Pedro viajou para a cidade grande atrás de trabalho e retornou transformado. Trouxe na bagagem um novo jeito de falar, roupas caras e, para espanto de todos, uma nova noiva, uma moça da capital, refinada, de olhos frios e sorriso elegante. Mariana não disse nada. Apenas desapareceu por 2 dias. Quando a encontraram, ela estava deitada sob a árvore onde costumavam brincar na infância, ainda vestida com o vestido do noivado. Os olhos abertos, como se esperasse ver Pedro chegar mais uma vez. Ela havia morrido de tristeza, ou assim diziam. A vila entrou em luto e Pedro foi avisado de que não deveria mais permanecer ali. Mas teimoso e orgulhoso, decidiu que o casamento com a moça da cidade aconteceria na mesma igreja onde havia prometido se casar com Mariana. E foi aí que os pesadelos começaram. Na primeira noite, Pedro acordou com um cheiro forte de vela queimada no quarto. Sobre a cômoda, uma vela acesa, exatamente igual àquela da promessa com Mariana, se derretia lentamente, embora ele jurasse que ninguém a tinha acendido. Na segunda noite, ouviu batidas na janela. 3 toques lentos e espaçados. Quando,
Olhou, viu Mariana parada sob a chuva, o vestido encharcado e sujo de terra, como se tivesse saído de dentro da cova. Os olhos, antes doces, agora ardiam de dor e rancor. Ela não disse nada, apenas ergueu a mão e apontou para o anel de noivado que Pedro ainda guardava, escondido no fundo de uma gaveta. No dia seguinte, ele tentou se livrar do anel. Jogou-o em um rio distante, mas ao chegar em casa, ele estava de volta sobre o travesseiro. Na terceira noite, o pesadelo se materializou. A noiva da cidade foi encontrada morta na sacristia da igreja, com marcas de unhas no pescoço e os olhos abertos de pavor. Sobre o corpo, uma vela ainda acesa, e no chão, escrito com sangue: promessa. Não se quebra. Pedro enlouqueceu. Foi encontrado andando nu pelas ruas da vila, repetindo os versos da oração que havia feito com Mariana diante da santa. Foi internado em um sanatório e nunca mais falou com ninguém. Apenas sussurrava: ela me espera toda noite. E sempre. Traz a vela. Os médicos, sem diagnóstico, passaram a sedá-lo constantemente, mas nada adiantava. No escuro da madrugada, ele se debatia, gritava e implorava perdão a alguém que ninguém podia ver. Eu devia ter esperado. Ela estava viva por dentro. Ela me amava demais para morrer assim. Testemunhas disseram que em uma das crises, Pedro arrancou as próprias unhas, tentando escrever com sangue na parede da cela: cumpri minha promessa, me deixa em paz. Mas a paz nunca veio. Nas semanas seguintes, 3 enfermeiros pediram demissão após relatarem ter visto uma mulher de branco caminhando pelos corredores do sanatório. Uma delas, enfermeira antiga, disse que a mulher chorava baixinho e deixava marcas de vela queimada no chão por onde passava. Um dos médicos, cético, resolveu revisar os pertences de Pedro para tentar entender sua obsessão. Ao abrir uma velha caixa de madeira com o nome de Mariana gravado, encontrou um vestido de noiva infantil, manchado de terra, e uma fita de áudio antiga com uma canção de ninar. Quando reproduziu a fita, a canção foi interrompida por uma voz feminina sussurrando: promessa feita diante da dor, promessa eterna é. Na manhã seguinte, Pedro foi encontrado morto em sua cela. O corpo estava em posição fetal, e entre suas mãos havia uma vela acesa. Anos se passaram, e a vila quase esqueceu a tragédia. Mas certa vez, durante uma reforma na igreja, encontraram algo assustador escondido atrás do altar. Um pequeno relicário com o nome de Mariana gravado e dentro dele a mesma vela, ainda parcialmente derretida, mas com a chama acesa. Ninguém soube explicar. O padre que testemunhou aquilo deixou a vila no dia seguinte. Disse que jamais celebraria outro casamento ali, que promessas feitas diante de santas com lágrimas nos olhos devem ser cumpridas, ou o amor vira maldição. No interior profundo do Brasil, onde o sinal de celular morre antes da curva e os postes acabam antes do mato, existe uma estrada pouco conhecida chamada Estrada 46. Poucos mapas a registram, e os que conhecem evitam falar. Mas todo morador antigo daquela região sabe. É lá que fica a casa esquecida pelo tempo. A casa é simples, de madeira escura, com alpendre torto e janelas velhas que parecem olhos fundos. Dizem que foi construída nos anos 30 por uma família de forasteiros. Não ficaram muito tempo. Os vizinhos, poucos e distantes, relatam que os gritos começaram apenas uma semana depois da mudança. Ninguém sabe o que aconteceu com os moradores originais. O correio parou de entregar. As crianças pararam de brincar perto da cerca e o lugar foi lentamente se apagando da memória local. Até que Antônio e Cecília, um jovem casal de professores, decidiram mudar para lá. Lugar barato, afastado e tranquilo. Vai ser ótimo para escrever meu livro, dizia Antônio entusiasmado.
A casa estava vendida por um preço quase simbólico. Não tinha escritura, mas estava inteira. Eles sabiam que era isolada, mas isso os atraía. Queriam silêncio, natureza, distância da cidade. No começo, tudo parecia perfeito. Cecília montava seu jardim. Antônio escrevia incansavelmente. Mas logo pequenos sinais começaram a surgir. Primeiro, foram os sons no assoalho durante a noite. Ratos, pensaram. Depois, pegadas de lama apareceram na cozinha sempre que chovia. Pegadas humanas, mas só os dois viviam ali. Cecília começou a ouvir sussurros enquanto regava as plantas. Palavras ininteligíveis, como orações antigas. Às vezes, sentia como se alguém passasse atrás dela. Mas, ao se virar, só via vento e folhas secas. Antônio começou a ter pesadelos recorrentes. Sempre o mesmo, um homem de chapéu, parado no canto do quarto, sem rosto, apenas uma sombra. Não se movia, mas observava. Deve ser o estresse, dizia. Mas o que mais o incomodava era o sótão, trancado, com uma corrente enferrujada. Tentou abrir uma vez, sem sucesso. Depois, parou de tentar. Até que numa madrugada chuvosa, a corrente quebrou sozinha. Um estrondo ecoou pela casa, acordando os dois. Quando chegaram ao sótão, a porta estava entreaberta. Lá dentro, tudo empoeirado, exceto um canto com velas derretidas, um espelho coberto com pano preto e uma pequena cadeira de balanço. No chão, marcas de unhas arrastadas na madeira, como se alguém tentasse sair ou ser puxado de volta. Na manhã seguinte, o comportamento de Antônio mudou. Passou a se trancar no escritório, escrevendo obsessivamente, sem comer, sem dormir. Quando Cecília o questionava, ele dizia: "Eu sei como termina. Só preciso escrever até o fim." Ela tentou sair, voltar à cidade, mas o carro não ligava. Os pneus estavam murchos. O telefone mudo, um apagão absoluto. Ela então começou a vasculhar os papéis de Antônio. Encontrou trechos estranhos, como: "O homem sem rosto agora caminha pela casa. Ele sabe que a história está sendo escrita e quer que continue." Cecília precisa entender. Ela também é parte da história. Se sair, tudo desmorona. Ele me disse. Cecília tentou confrontá-lo, mas Antônio estava em transe. Só repetia: "Estou quase no fim. Estou quase no fim." Naquela noite, Cecília acordou com o som da máquina de escrever. Quando entrou no escritório, não encontrou ninguém. Mas o papel ainda estava se movendo, como se alguém invisível digitasse. A última frase escrita foi: "Ela leu demais. Agora, ela também verá." Assustada, correu até o sótão. O espelho estava descoberto. No reflexo não via a si mesma, mas via a sala da casa. E no meio dela, o homem de chapéu, imóvel, virou-se. Não havia ninguém atrás. Mas então, a cadeira de balanço começou a se mover. Sozinha, lenta e constante, como um compasso para um ritual. Cecília desmaiou. Quando acordou, já era manhã. Antônio não estava mais ali, nem vestígios de que estivera. No espelho, agora empoeirado, alguém havia escrito com o dedo: "A história nunca acaba. Só muda o autor." Ela tentou sair da casa. Conseguiu. Foi parar na delegacia mais próxima, suja, em choque. Relatou tudo. Levaram policiais até o local, mas quando chegaram à estrada 46, não havia casa alguma. Apenas um descampado, com vestígios de fundação antiga e madeiras podres. Nenhuma estrutura de pé, e no chão, parcialmente enterrada, havia uma velha máquina de escrever, com uma folha presa onde se lia. Capítulo 1. Ela voltou. Dizem que em noites de lua cheia, se alguém se perder na estrada 46, pode ouvir o som de uma cadeira de balanço rangendo ou o tilintar de uma máquina de escrever invisível. Alguns dizem que Cecília foi vista em outras cidades, vagando.
carregando um caderno. Escreve sem parar. Diz que precisa terminar a história, mas a pergunta que ninguém consegue responder é: quem escreveu essa última versão?